Vira aí de cabeça pra baixo, Mariana. Tá vendo? Não, bota na identidade. Daí na identidade anônima não coloca nada. Daí tem a senha que é Que legal, né? Ui, tá calor aqui. Então vamos Alguém quer vir brincar aqui um pouco? Aqui? Pode já. Tá. Rolando cabelosa, fica até dando qual comprar, mas fica mais tempo que o outro. Esse aqui, 40, 45. Oi, tem tanta coisa que achei que em casa. Ela é baixinha. Shampoo, ele fica meio caído, assim, sabe? O negócio. Calma aí. Deixa eu ver se essa coisa. O rei verde. Mas joga um pouco. I, só. I. Teste. Só preparando. O cabelo, atrás. Já tá no... Fica bonitinho pra gravação. A cena é contar a história dele. Tá, pode arrumar o cabelo. Pode ser. Então, eu gosto bastante de suspense, de terror, é um gênero de cinema que eu gosto bastante, me atrai desde criança e eu acho bacana porque é uma maneira de extrapolar, de romper com as regras, assim, de colocar para fora o que a gente tem que aguentar em outros momentos, tipo, eu não posso expressar minha dor, o meu sofrimento, a minha tristeza, o meu medo no dia a dia, e a arte permite isso, assim, e no gênero do suspense e do terror você tem espaço para isso, para colocar a loucura, para colocar o medo, para colocar os teus traumas, e você acaba construindo algo com isso e finalizando aquele assunto, assim, te ajuda a superar as coisas também. E eu quis colocar para fora coisas que tinham dentro de mim e conseguir produzir alguma coisa que fosse bastante eu. E com os meus amigos, porque eu dou bastante valor assim para isso, de ter pessoas por perto que nos ajudam. E na produção de um filme a gente vê isso, quanto a gente precisa de várias pessoas estarem envolvidas num processo como esse de produção artística. Eu quis passar um pouco sobre essa coisa da prisão dentro da universidade, assim, da prisão não só espacial, mas na prisão dos pensamentos, a prisão da expressão, a prisão dos sentimentos, das emoções. Eu me sinto bastante assim, acho que muitas pessoas aqui do grupo se sentem assim presas e limitadas a estar dentro de uma forma, de uma maneira de pensar. E eu quis apresentar isso, assim, essa vontade de se libertar e tentar fazer algo diferente, com outro tipo de fala, com outro tipo de emoção.
vídeo que eu gravei nas manifestações de Brasília, ele teve o objetivo de mostrar para as pessoas um outro discurso que não é aquele tradicional que a mídia mostra, né? Então, minha intenção foi sempre mostrar o olhar de quem está dentro das manifestações para trazer essa experiência para as pessoas que, por exemplo, nunca estiveram lá. Então, a ideia seria essa, de trazer uma verdade que às vezes não está nítida em situações como a mídia geralmente apresenta. Fomos eu e um colega meu da minha unidade de trabalho, 31 horas de viagens, de ida e de volta, né? Viagens, e um dia assim de muita emoção e que eu jamais vou esquecer. Eu tentei registrar o máximo possível, né? Eu já tinha relatado para os colegas do grupo que foi um dia muito tenso, de muita tensão, onde a câmera não podia estar na minha mão o tempo todo. Eu tinha que estar guardando a câmera em determinados momentos, até para ter mobilidade, correr das possíveis bombas que caíam de todos os lados. E também registrei com a emoção mesmo. Todas as imagens tremidas, ali está registrado as minhas corridas, o nervoso que eu passei, a tensão que estava vivendo naquele momento. Então, o vídeo que eu mostrei para vocês hoje, ele foi filmado em janeiro, quando eu estava fazendo o WAVE, que é um estágio de vivência, interdisciplinar de vivência, ao contrário. E eu estava fazendo estágio no MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens. Eu estava conhecendo o movimento e famílias que foram atingidas. E aquela cena inicial, a gente tá num barco, a gente tava com a família, eles foram pescar, eu fui junto. E aquela área ela foi alagada. Se vocês repararam, tinha uns troncos de árvore no meio, assim, porque ali era floresta tudo. Daí foi alagada. E a área tá se recuperando e tal. Conversei um pouco com eles. O que mais do vídeo? E eu editei agora, né, com o propósito de fazer o vídeo de 1 minuto, mas tem um pouco a ver com o meu TCC também, porque o vídeo que eu estou analisando é um vídeo que chama Os Impactos Ambientais na Produção de Energia Elétrica. Então, eu já tinha feito essas imagens na ideia de produzir algum vídeo relacionado com isso, os impactos da produção de energia elétrica. E nesse caso era uma hidrelétrica, né? E eu acho que é isso. Tentei brincar um pouco com não ter som no último, deixar o som do fundo mesmo, o próprio barulho da água, das pessoas conversando também. Então, no primeiro dia desse bimestre, eu perguntei para os alunos assim, gente, vocês já ouviram falar de um escritor chamado Júlio Verne? Daí eles, não, professora, nunca ouvi falar do Júlio Verne, não sei o quê. Mas se eu falar para vocês uma obra deles chamada Viagem ao Centro da Terra, vocês já ouviram falar desse título? Ah, sim, tem o filme, a gente já viu o filme. Eu falei assim, tá, gente, mas peraí, então
vocês têm que saber uma coisa. Tudo bem, existe o filme, mas na verdade isso foi uma história escrita, foi um livro escrita por um escritor francês chamado Jules Verne. Então, mais do que dar aula de ciências, eu me vi ali dando aula de literatura para eles, porque eu percebo que, tudo bem, o audiovisual faz parte da vida deles, mas a literatura é cada vez menos, né? Então, aí eu decidi que eu ia ler o livro com eles. Eu quero conquistá-los no sentido deles gostarem da literatura, que eles comecem a gostar de ler, né? Daí eu pensei, não, então sabe o que? Esse bimestre a gente vai ler o livro juntos. Daí o que eu fiz? Eu escaneei as páginas de uma versão de Viagem ao Centro da Terra em quadrinhos. E a gente está lendo isso toda semana, né? E eu estou gostando de fazer isso porque isso aqui é como se fosse um filme que eu consigo pausar. Porque eu projeto a imagem lá, eu leio para eles e eu consigo pegar um gancho no que isso aqui tem de ciência. Então, por exemplo, eles chegaram na Islândia. Muito bem, gente. Então, vamos parar um pouquinho aqui. O que é a Islândia, onde ela fica, o que tem de especial na Islândia, e, enfim. Aí eu consigo ensinar ciência ao mesmo tempo que eu estou usando a literatura para eles gostarem do que eles estão aprendendo. Então, daí é o seguinte, além da gente estar lendo, né, e aprendendo o que tem de geologia aqui, quando a gente volta para a sala de aula, eles estão escrevendo com as palavras deles a viagem ao centro da Terra. Tanto que eu pedi para eles fazerem de conta que eles são um dos personagens aqui da história, né? Então, a minha ideia no vídeo é que eles leiam a história deles a partir dessas imagens aqui. Então, no vídeo eu vou filmar as imagens aqui das páginas, mas vai estar a voz deles narrando a história com as palavras deles que eles mesmos escreveram. Meu nome é Axel, moro em Hamburgo. Tudo começou quando eu consegui decifrar o pergaminho. Meu tio, o professor Lindenbrock, nunca poderia saber. A minha vida toda, assim, de estudante, eu sempre tive uma relação bem grande, assim, com o audiovisual. Eu sempre gostei muito. E muitas vezes eu não relacionava isso à escola, sabe? Eu levava mais como um hobby para mim. E como eu sempre percebi que eu sempre aprendi muito com filmes e audiovisuais de diversas formas, assim, eu acho que é super válido isso que a gente tá fazendo aqui, sabe? Que isso tem muito a colaborar para o ensino. Eu decidi envolver música e vídeo, assim, e imagem, que são coisas que estão sempre na minha vida, assim, que eu estou sempre ouvindo alguma música, estou sempre pensando em algo. E naquela semana em questão, eu comecei a reparar, assim, por onde eu passava, assim, onde eu pisava, onde tinha verde, onde o chão estava diferente. E eu decidi retratar isso. Na verdade, era mais um vídeo artístico, assim. Tinha duas paixões, né, quando eu era adolescente, que era filme e biologia. Então eu entrei no curso de biologia. E ao contrário daquilo que eu via, né, daquele encantamento do mundo, eu me deparei com um currículo fragmentado, engessado, uma ciência que é neutra, que é cheio de laboratório. Eu fiquei 3 anos trabalhando no laboratório pipetando e eu ficava assim meio agoniado com aquilo, porque tudo aquilo de encantador que eu tinha, né, que eu via nos filmes e
né, fazia parte de mim, na biologia aquilo se despedaçou, né? Eu fiquei 3 anos lá naquele laboratório até que teve uma hora que eu falei, não é isso que eu quero, e fui atrás, né? Eu comecei a ter as disciplinas de licenciatura, então a gente foi se aprofundando nessa questão do ensino de ciências, e eu conheci a Mari Brasil, que é a coordenadora do BEDUC, que foi uma luz no fim do túnel, assim, para mim, né? Eu já sabia que ela trabalhava com filme, eu falei, Mari, eu quero trabalhar contigo. Ela olhou para mim, tá, mas como assim? Eu falei, eu quero trabalhar com filme e biologia. E a partir disso a gente foi, né? Eu fiz o estágio com ela de biologia. Eu dei aula para uma turma no ensino médio e nesse período de estágio eu fiz um planejamento, né? Baseado na produção de um audiovisual, né? Os alunos, então, depois desse período de aula que eu dei, eles teriam que produzir um audiovisual com aquilo que foi discutido, né? Nesse tempo que eu dei aula. Então, nessa parte do TCC eu trabalhei com a produção, né? Já antes disso, né? Eu cedia uns momentos das minhas aulas para explicar para ele a linguagem audiovisual, né? Então, a questão do roteiro, de capturas e tal. E foi bem legal, porque saiu vídeos assim muito legais. Os estudantes, a maioria, né, não tinha nenhum conhecimento e eles têm a capacidade de produzir, né, com pouco, que a maioria foi com celular e programa de edição de vídeo. E eu vi que aquilo ali é uma potência, né, no ensino muito, muito, muito grande, no ensino de ciências, né? Que essa ciência neutra, fragmentada, ela pode ser desdobrada e no audiovisual ela pode ser apresentada de outro jeito, né? Outro jeito que encante as outras pessoas também, né? Então, aliar o ensino de ciências com o audiovisual, para mim, é o X da questão, assim, né? Eu quis passar bem isso, né? O quão simples a gente, né? Com quão pouco a gente pode fazer muita coisa. Então, no meu vídeo, eu trabalhei com gênero de suspense, mais para mostrar as técnicas, né? Que nessa oficina que a gente está tendo, a gente teve umas noções de captura de câmera, né? De captura de imagem. Então, a gente viu as narrativas, né, como você pode desenvolver esse roteiro, então eu quis passar isso no meu vídeo, né? Então eu fui bem assim pontual, eu fiz cenas em que tinha câmeras traveling, eu fiz cenas que tinha plongé, contra-plongé, todas essas técnicas de captura, né? E também o suspense eu escolhi então para você botar uma trilha sonora, né? Aquela trilha sonora de perseguição, botei uma respiração ofegante para também mostrar que o audiovisual ele tem essa capacidade de aflorar os sentimentos, os sentidos, né? Então é para deixar mesmo a pessoa angustiada e nervosa ali com a situação, né? E eu acho que mostrando isso, né, o tão pouco, né, isso eu fiz numa tarde. Então você tem a capacidade de passar isso para os seus alunos. E alunos de ensino fundamental, alunos de ensino médio, você pode mostrar isso e mostrar para eles que você trabalhar um determinado conteúdo e fazer eles se expressarem, né, desse jeito, com o audiovisual deles, né? Então, acho que é isso, gente. Eu agora estou aí no processo de estar engatando o doutorado e eu vou continuar nessa linha de explorar ao máximo o audiovisual para que isso deixe de ser um mito, né? Deixe de ser apenas um recurso, um instrumento que o professor vai lá e vamos passar um vídeo aqui, é esse sentido, né? A natureza é desse jeito, é o que está aqui, né? Não, eu quero que isso seja mais, que o audiovisual seja mais, é isso que eu quero, que seja uma coisa a ser explorada ao máximo. Acho que é isso, gente. Bom, eu acho que essas práticas de, sei lá, juntar todo mundo e produzir alguma coisa tem muito a trazer, até pensando no produto final, né? Mas todo o caminho, assim, essa interação que os alunos têm, esse trabalho em grupo, tipo, não é só uma pessoa que faz um vídeo, né? Então, isso confiar também no que a outra pessoa está fazendo, eu acho que são aprendizados que a gente tem que ter na vida, mas às vezes não tem, e às vezes na sala de aula pode ser um lugar que seja produtivo, que tem isso.
É um grupo de pessoas que estão super interessadas, são pessoas muito diferentes que se juntaram dentro desse grupo e estão trabalhando juntos e pensando questões para o ensino de ciências, pensando também a produção audiovisual, não só para o ensino de ciências, mas acho que para uma série de coisas. E eu acho que conseguir juntar esse grupo foi uma das coisas fundamentais, assim, muito importantes do projeto, né? E eu acho bastante triste que a gente nunca mais tenha ouvido sinais de outros editais para esse projeto. Muitas das pessoas que ingressaram nesse grupo só puderam ingressar porque elas tinham uma bolsa de estudos, né, para participar. Eu acho que é uma coisa que o projeto proporcionava, que era muito importante. Muitas pessoas ficaram, mas muitas não ficaram exatamente porque esse tempo de dedicação ele tinha que ser suprido financeiramente de alguma forma, né? Então, entendo que um monte de gente não tenha conseguido continuar no projeto depois do final das bolsas. Então, eu acho bem importante ressaltar que esses projetos que juntam, né, pessoas de diferentes espaços de formação, então os professores que já estão nas escolas, né, os professores que estão começando a se formar, os pós-graduandos, é muito importante que esses projetos continuem acontecendo e não é isso que a gente está vendo. Então isso me deixa bastante triste, especialmente por ter acompanhado o projeto por 4 anos e meio, ter entendido o potencial que é a gente proporcionar um espaço de formação para pessoas tão diferentes e tão interessadas. E claro, há um monte de problemas, né? Normal, sempre tem um monte de problemas, mas também tem um monte de potencialidades, de pessoas muito interessantes que se desenvolveram muito ao longo do projeto, junto com a gente. Eu também aprendi um monte com essas pessoas. Então, não posso deixar de mencionar assim, a importância desse grupo para a gente pensar, inclusive, as questões de produção audiovisual, né? A gente está aqui já depois de bastante tempo, sem bolsa, não sem apoio financeiro, mas sem as bolsas que possibilitariam o tempo das pessoas, né? Nos sábados, inclusive, porque esse grupo foi muito especial e esse interesse permaneceu, e aí as pessoas que podem estar vêm, né? Então, é importante lembrar disso, assim. E, enfim, não sei muito mais o que falar. Tem perguntas? O vídeo que eu produzi, de 1 minuto, a ideia dele, o conceito dele veio de reflexões que eu tenho tido com relação ao ensino de ciências, tanto por conta da minha experiência como professora no ano passado, quanto por conta das reflexões que eu tenho tido no mestrado, estudando um pouco sobre história e filosofia da ciência. Eu tenho pensado bastante e refletido bastante sobre como as pessoas veem a ciência na nossa sociedade, né? E quando eu falo como professora de ciências, eu penso muito em como isso se reflete no ensino de ciências, e eu percebi que a ciência é sempre tida como uma verdade sobre o mundo, né? E a gente acaba ensinando ciências dessa forma também. Então, o ensino de ciências acaba sendo respostas rápidas e curtas para questões sobre o mundo, sendo que, na verdade, o mundo e a própria ciência é muito mais complexa do que isso, né? Então, para pensar o meu vídeo, eu trouxe um material do Eduardo Galeano, que é como um poema em que ele fala um pouco de outros pontos de vista, e a partir disso eu refleti um pouco sobre o que é a ciência nesse contexto também, né? Quais são as outras formas da gente olhar para a ciência e para o ensino de ciências. E em relação à estética do vídeo, eu trabalhei com algumas projeções, porque eu tinha interesse de fazer um vídeo nesse estilo. Então eu peguei vídeos que eu já tinha produzido de viagens ou lugares que eu estive e utilizei esses vídeos como um plano de fundo ou quase um plano de frente, porque era uma projeção para pensar o meu vídeo, né? E eu trabalhei com vídeos meio de ponta cabeça, espelhados, pensando realmente em mudar um pouco
a perspectiva que a gente olha para as coisas, né? Então, essa reflexão traz um pouco isso de um outro olhar para o ensino de ciências, um outro olhar para a ciência e um outro olhar para o próprio audiovisual. Trabalhei com leitura escrita, mas eu sempre tive bastante interesse pela linguagem audiovisual e eu acho que ela também tem seu valor no ensino de ciências, porque ela é uma linguagem, né? Da mesma forma que a leitura e a escrita, normalmente na escola a gente desenvolve muito, se preocupa muito em desenvolver leitura e escrita, mas a gente também pode pensar em outras leituras e outras formas de escrever, outras formas de se expressar. Eu acho que o audiovisual cumpre bastante essa função. Quando a gente fala de audiovisual no ensino de ciências, acho que a gente pensa muito em utilizar vídeos já prontos na sala de aula, nos nossos planejamentos de ciências, né? Mas eu acho que vai muito além disso, porque eu acho que é interessante a gente poder olhar os bastidores das produções que a gente tem, né? Então, quando a gente olha para a ciência e como ela muitas vezes é vista como uma verdade, eu acho que é super importante a gente olhar como é que a ciência chegou ali, como é que foi o processo de produção daquele conhecimento científico, e isso, de certa forma, está nos bastidores da produção da ciência. Quando a gente fala de audiovisual, acho que é a mesma coisa. É muito legal pensar em você produzir audiovisuais com os alunos, por exemplo, ou com a própria equipe de professores, pensando em colocá-los numa outra posição dentro dessa linguagem, né? A gente tem bastante mídia televisiva com audiovisuais e acho que muitas vezes a gente recebe tudo muito pronto e eu acho que é super importante a gente poder pensar que atrás da telinha tem alguém que está pensando tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que está sendo feito, e nesse sentido eu acho que a gente tem que pensar bastante a questão dos audiovisuais no ensino de ciências e na escola. Bom, e meu maior interesse em pensar o audiovisual, e que o OBEDUC tem contribuído muito para mim desde 2014, é entender o audiovisual enquanto uma linguagem, né? Eu lembro que em 2014 um artigo que a gente leu que falava sobre leitura de imagens, né? E entender a imagem como um texto a ser lido abriu muito minha cabeça e contribuiu muito para eu pensar até minha prática como professor. Eu queria falar um pouquinho da importância do OBEDUC na minha forma de pensar o audiovisual, né? Nas leituras que eu tive a oportunidade de fazer, enquanto eu estive esses anos todos no OBEDUC, do referencial teórico que eu me apropriei, da análise de discurso, passei a ver a imagem como texto. A imagem em si, ela produz sentidos. E da importância de não utilizar o audiovisual apenas como um recurso pedagógico, como uma forma apenas de ilustrar os conteúdos da biologia, das ciências, mas como linguagem, não é? E na minha dissertação de mestrado, eu analisei vídeos que foram produzidos pelos meus próprios alunos, em que eu me perguntava se era possível a autoria, que esses alunos fossem capazes de serem autores. Então, os alunos produziram vídeos e, no final, eu pude perceber que sim, que era possível essa autoria na forma discursiva, né? E é importante porque ao produzir o vídeo, o aluno ele aprende, né? E não só como parte passiva, mas como parte ativa nesse processo de busca de imagem, de busca do texto, da própria estética do vídeo. É uma aprendizagem, né? E o aluno se torna um autor, e não só aquela coisa passiva de receber e de reproduzir coisas. Então, essa é a importância que eu vejo, né? do vídeo. Pois é, mas é muito importante saber que existe um bastidor, né? Existe um microfone, existe a galera lá. Se der um close na galera lá, aí galera. Eu acho que é isso.